Fala pessoal do canal do Nipo Investidor, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, onde eu ensino brasileiros que moram no Japão a investir na bolsa japonesa e a multiplicar o seu patrimônio. Sou o Thiago Alves e no vídeo de hoje vamos falar de dicas práticas para iniciantes em investimentos no Japão. Bom, no Japão, assim como no Brasil e em outros países, os investimentos podem ser divididos em renda fixa e renda variável, mas existem particularidades no mercado japonês que precisam ser consideradas. A renda fixa é ideal para quem busca segurança e previsibilidade. Essa modalidade você já sabe quanto vai receber no final do período de investimento, seja uma taxa fixa ou algo atrelado a um índice. Os principais exemplos de renda fixa no Japão incluem depósitos bancários a prazo, conhecidos como Teiki-Yokin, que oferecem juros um pouco melhores do que uma conta poupança comum, mas ainda assim são bem baixos. Também temos os títulos públicos japoneses, os Kokusai, emitidos pelo governo e considerados extremamente seguros. Além disso, algumas empresas privadas também emitem debêntures corporativas, chamadas de Shasai, que funcionam como uma forma das empresas captarem dinheiro pagando juros aos investidores. Existem ainda fundos de renda fixa que aplicam nesses ativos e alguns produtos bancários similares aos CDBs do Brasil. Porém, um ponto importante sobre a renda fixa no Japão é que as taxas de juros são extremamente baixas. Então a rentabilidade desses investimentos pode ser muito pequena e isso faz com que muitas pessoas busquem alternativas mais rentáveis, como a renda variável. Na renda variável, o cenário muda completamente. Aqui não há garantia de retorno, mas, em compensação, o potencial de valorização de ganhos é muito maior. O exemplo mais comum são as ações de empresas listadas na Bolsa de Valores de Tóquio, a Tokyo Stock Exchange, TSE. Além disso, uma opção bastante popular no Japão são os J-REITs, que são os fundos imobiliários japoneses que distribuem aluguéis para os investidores. Outra alternativa são os ETFs, fundos que replicam índices como o Nikkei 225, permitindo diversificação com um custo baixo. E já para quem busca algo mais arriscado, há as criptomoedas, que vêm crescendo no Japão, mas possuem uma volatilidade muito maior. E por fim, existem fundos de ações que são geridos por profissionais e investem em diversas empresas. Um detalhe interessante é que muitas empresas japonesas pagam bons dividendos, o que torna a renda variável ainda mais atrativa para quem quer construir uma renda passiva, isso ao longo do tempo. Quando falamos de investimentos no Japão, um dos principais mercados que precisamos conhecer é a Tokyo Stock Exchange, ou simplesmente a TSE, que é a Bolsa de Valores de Tóquio. Ela é a maior bolsa do Japão e uma das mais importantes do mundo, sendo responsável por negociar ações de grandes empresas japonesas como a Toyota, Sony e a SoftBank e muitas outras. E como funciona a TSE? Uma pausa aqui. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho para você receber a notificação dos meus vídeos sempre que eu postar. Eu tenho certeza que se você fizer tudo isso, boas coisas vão te acontecer. Agora, voltando para o assunto principal do vídeo, a TSE ela funciona de forma muito parecida com as outras bolsas ao redor do mundo, como a B3 no Brasil ou a Bolsa dos Estados Unidos. Ou seja, é o local onde os investidores compram e vendem ações de empresas que estão listadas na bolsa. Essas ações elas representam uma fração da empresa e ao comprar uma ação, você se torna sócio daquela empresa participando dos seus lucros e prejuízos. A Tokyo Stock Exchange ela faz parte do Japan Exchange Group, o JPX, um grupo que também administra a Osaka Exchange, voltada para o mercado de derivativos. Dentro da TSE, as empresas são divididas em diferentes segmentos, sendo a principal deles o Prime Market, onde estão as empresas de maior porte e as mais consolidadas. Além do Prime Market, existem outros segmentos como o Standard Market, para empresas de médio porte, e o Growth Market, que é voltado para as startups e empresas em crescimento. Esses segmentos ajudam os investidores a entender melhor
o perfil das empresas e escolher onde investir e de acordo com os seus objetivos e tolerância ao risco. Outro ponto importante sobre a TSE é que o mercado japonês tem uma cultura forte de pagamento de dividendos. Muitas empresas listadas distribuem parte dos seus lucros para os acionistas, tornando o investimento em ações uma ótima opção para quem busca construir renda passiva ao longo do tempo. A Bolsa de Tóquio opera de segunda a sexta-feira, seguindo o horário japonês, com sessões divididas entre manhã e tarde. É importante ficar atento a esses horários, principalmente se você pretende operar de forma mais ativa no mercado. Para investir na TSE, você precisa abrir uma conta em uma corretora japonesa como a Rakuten Securities ou a SBI Securities e escolher as ações ou ETFs que deseja comprar. E aqui vai um detalhe interessante: estrangeiros que moram no Japão podem investir na bolsa japonesa sem burocracia, desde que tenham um visto válido e um número My Number. Entender como a TSE funciona é essencial para quem quer começar a investir no Japão com segurança e aproveitar as oportunidades do mercado. E como funciona o mercado de dividendos no Japão? Quando falamos em investimentos, muita gente pensa apenas na valorização das ações, mas existe outra forma muito poderosa de ganhar dinheiro no mercado: os dividendos. E no Japão, o mercado de dividendos tem uma característica bem interessante. Primeiro, o que são dividendos? De forma simples, os dividendos são parte dos lucros que as empresas distribuem para os seus acionistas. Ou seja, se você compra ações de uma empresa que paga dividendos, periodicamente você recebe um valor proporcional à quantidade de ações que possui. Outro detalhe importante é que os dividendos no Japão geralmente são pagos 2 vezes por ano. Algumas empresas pagam trimestralmente, mas isso não é tão comum quanto nos Estados Unidos. O mês de março é um dos principais períodos de pagamentos de dividendos, pois é quando muitas empresas fecham seus balanços. Mas tem um detalhe importante: os dividendos recebidos no Japão são tributados na fonte. Atualmente, a alíquota padrão sobre os dividendos de ações japonesas é de 20,315%, sendo composta por 15,315% de imposto nacional e 5% de imposto local. Esse imposto já é descontado automaticamente antes do pagamento, ou seja, você recebe o valor líquido na conta da corretora. E uma forma de reduzir essa tributação é investindo através do NISA, Nippon Individual Savings Account, um programa de incentivo ao investimento no Japão. Com ele é possível comprar ações e ETFs sem pagar imposto sobre os ganhos e dividendos, dentro de um limite anual. Para quem quer focar no longo prazo e maximizar os retornos, pode ser uma estratégia interessante. E tem um benefício adicional para quem pensa no longo prazo: algumas corretoras japonesas permitem que os dividendos sejam reinvestidos automaticamente, comprando mais ações sem precisar de um novo aporte de dinheiro. Isso ajuda a acelerar o crescimento do patrimônio ao longo do tempo. Em resumo, o mercado de dividendos no Japão é um dos pontos fortes para quem busca renda passiva, pois há muitas empresas que pagam regularmente e com um nível de previsibilidade maior do que no Brasil. Além disso, os investidores podem se beneficiar do reinvestimento automático, potencializando o efeito dos juros compostos. Agora, para a gente finalizar, a quarta dica: diferença entre investir no Japão e no Brasil. Agora que entendemos mais sobre como funciona a Bolsa de Valores e o mercado de dividendos no Japão, é importante comparar com o Brasil para entender as principais diferenças entre os dois mercados. Em termos gerais, os dois países possuem corretoras, taxas e tributações diferentes, e isso pode impactar diretamente a rentabilidade do investimento. Para facilitar, aqui está um comparativo claro entre investir na bolsa japonesa e na bolsa brasileira. Eu vou deixar aqui na tela enquanto eu ressalto os pontos chaves dessa comparação. No Japão, os dividendos são tributados na fonte, enquanto no Brasil ainda são isentos. Mas existe a possibilidade de que sejam taxados no futuro. O mercado japonês é mais previsível e menos volátil, enquanto o Brasil, por ter uma economia mais instável, costuma ter oscilações maiores nos preços das ações. O ganho de capital no Japão é tributado, independentemente do valor, enquanto no Brasil a isenção para as vendas é de até R$20 mil no mês. As corretoras no Japão, elas geralmente exigem que o investidor tenha um número, o My Number, enquanto no Brasil basta um CPF. Em resumo, investir no Japão e no Brasil tem vantagens e desafios diferentes, e a melhor estratégia depende do
os seus objetivos. Para quem mora no Japão e recebe em ienes, investir na bolsa japonesa pode ser mais vantajoso porque evita riscos cambiais e burocracias fiscais internacionais. Já quem pensa no longo prazo, busca diversificação, pode considerar investir em ambos os mercados para aproveitar melhor os dois mundos. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, porque você me ajuda bastante, e ativa o sininho para você receber a notificação dos meus vídeos sempre que eu postar. Fazendo tudo isso, eu tenho certeza que boas coisas vão te acontecer. E eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.